Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de matemática, onde nós vamos estar resolvendo as duas últimas questões da atividade número 23, tá? São questões todas que eu tirei, pessoal, do Enem, tá? Questões de fácil resolução, basta a gente prestar atenção no enunciado da questão. Então, a aula passada, eu resolvi a questão de número 1. Quem não assistiu o vídeo, vai lá no nosso canal do YouTube, que tem lá as playlists de todas as nossas videoaulas, tá? Vamos aqui, então, para a atividade 2. Nós temos a atividade 2 e nós temos a atividade 3 para resolver. Vamos logo para 3? Vamos, então, aqui para a questão do número 3. Vamos logo para 3. Então, olha só. Acompanha comigo a leitura, tá? Uma pessoa comprou um aquário em forma de paralelepípedo retângulo reto. Gente, então, esse paralelepípedo, ele vai ter todas as faces retangulares, tá? Onde a gente vai ter 40 centímetros aqui de comprimento, 15 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. Chegando em casa, colocou no aquário uma quantidade de água igual à metade de sua capacidade. Gente, se é a metade... Desculpa, pessoal. Eu tô um pouco resfriada. E aí tá faltando um pouquinho o meu ar. Mas não é Covid, não se preocupem. Então, igual a metade de sua capacidade. Se é metade, qual é a metade de 20, pessoal? 10, né? Então, o volume de água que ele colocou aqui, ó, ele atingiu 10 centímetros de altura, que é a metade de 20, tá? Depois, olha só, a seguir, para enfeitá-lo, irá colocar pedrinhas coloridas de volume igual a 50 centímetros cada. Ou seja, aqui dentro desse aquário ele vai colocar pedrinhas. E cada pedrinha tem um volume igual a 50 centímetros cúbicos, cada uma. Que ficarão totalmente submersas no aquário, né, pessoal? Debaixo d'água. Após a colocação das pedrinhas, o nível da água ele deverá ficar a 6 centímetros do topo do aquário. Então, lógico, depois que a gente colocar as pedrinhas, o nível da água vai subir e, pessoal, aí vai ficar, ó, a distância de 6 centímetros de quê? Do topo do aquário. Então, esses 6 aqui, ó, em laranja representa, então, tá? Esses 100 centímetros que o nível da água ficou em relação ao topo do aquário. E o número de pedrinhas a serem colocadas deve ser igual a... Ou seja, ele quer saber a quantidade de pedrinhas que eu coloquei aqui dentro. Qual é o primeiro passo, pessoal? Olha só. Presta atenção aqui nesse requisito aqui da altura. Ó. Se aqui é 10 e aqui é 6, pessoal, já tem um 16, não tem? Para completar os 20 da altura, certo? Inicial, faltam quanto? Não faltam 4? Então, esse 4 aqui é justamente a diferença, pessoal, do nível da água que subiu. É justamente o volume que a gente precisa calcular, tá? A gente vai calcular esse volume aqui, que é esse bloco aqui em azul escuro, tá, pessoal? Esse volume aqui, essa diferença do nível da água é justamente o volume de todas as pedras que eu coloquei aqui dentro, tá? Lembrando que esse bloco aqui, pessoal, ó, ele tem 40 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura e 4 centímetros de altura, né? E para calcular o volume do paralelepípedo, tá? Desse bloco aqui, ó, é só multiplicar as 3 unidades. Então, você vai multiplicar 40 vezes 15 vezes 4, né? Vamos multiplicar para calcular o volume desse bloco. Multiplicando, então, 40 vezes 15 vezes 4, você tem, então, um volume de 2.400 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume de todas as pedras, mas ele quer saber o número de pedras. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o volume total, pessoal, e vou dividir pelo volume de cada pedrinha para descobrir a quantidade de pedras, tá? Que eu coloquei dentro desse aquário. Então, é 2.400 dividido por 50, tá? A gente obtém, então, o resultado dessa divisão desse quociente igual a 48, letra A de amor, 48 pedrinhas, beleza? Se vocês ficarem com qualquer dúvida que eu não tenha falado aqui nessa videoaula, vocês podem mandar mensagem para mim no privado, certo?
E agora a gente vai para a questão número 2, que é uma questão bem mais rápido essa número 2, por isso que eu deixei ela para o final, certo? Então, a número 2 praticamente não vai ter cálculo. Olha só essa número 2, ó. Uma fábrica que trabalha com matéria-prima de vidro, de fibra de vidro, possui diversos modelos e tamanhos de caixa d'água. Um desses modelos é um prisma reto com base quadrada. Então, ó, as faces desse prisma aí, pessoal, vão ser o quê? Um quadrado, não é isso? Quadrangular. Então, com o objetivo de modificar a capacidade de armazenamento de água, está sendo construído um novo modelo, com as medidas das arestas de base duplicadas, sem alteração da altura. Então, pessoal, preste atenção. Então, eu tenho um modelo inicial, que eu estou chamando de 1, eu tenho uma aresta aqui do comprimento, tenho uma aresta da largura e tenho a minha altura aqui, que eu estou chamando de H. E vou ter, pessoal, aqui, ó, tá, um segundo modelo, tá, que surgiu da duplicação dessas duas arestas aqui, porque a altura ela não foi alterada. Então, esse Azinho aqui, ó, se foram duplicadas, então elas foram dobradas. Então, é só multiplicar por 2. Então, aqui ficou 2A e aqui ficou 2A, certo? Então, eu tenho dois modelos, beleza? E como ele quer, ó, em relação ao antigo modelo, o volume do novo modelo é... Então, qual é o raciocínio, qual é a jogada aqui que a gente... Qual é a estratégia de resolução? Eu vou calcular o volume do primeiro modelo, vou calcular o volume do segundo modelo e observar e fazer aqui a comparação, pessoal, desses volumes para poder marcar a alternativa correta, certo? Então, aqui, ó, no volume 1, como é que eu calculo o volume desse prisma? O volume do prisma não é a área da base vezes a altura? A base não é o quadrado? E como é a fórmula da área do quadrado? Né? Pegar o seu lado e elevar ao quadrado. O lado aqui é o A, né? Então, vai ficar o A ao quadrado, ó, que representa a área do quadrado, a área da base, vezes a altura. Como eu não tenho números, eu vou usar apenas as letras mesmo, tá? O mesmo raciocínio eu vou usar, então, para o volume 2, tá? Vai ficar, então, 2A ao quadrado vezes H. Certo? A área da base vezes a altura. A base aqui continua sendo um quadrado, tá? Então, vai ficar 2A ao quadrado. Como é que eu faço, então, essa potenciação? 2 ao quadrado, 4. A ao quadrado, A quadrado, vezes H. Observe que esse A quadrado vezes H é justamente o volume do primeiro modelo. Então, eu posso substituir A quadrado vezes H por V1. Quando você faz a substituição, pessoal, você encontra, então, aqui, ó, a resposta correta, ó. O volume 2, que é V2, é igual a 4 vezes o volume 1, tá? Então, essa resposta, ela se encontra, então, na alternativa de letra B de bola, certo, pessoal? Então, ó, bem simples essa questão, certo? Quase não tem cálculo. E aí a gente encerra, pessoal, a resolução da atividade 23 aqui para vocês. Todas elas tiradas do Enem, tá? Só não recordo agora o ano que eu tirei, mas todas elas são do Enem, beleza? Peço desculpa que eu tô gravando essa aula assim, faltando fôlego, tá? Eu tô um pouquinho resfriada, mas eu tô bem, tô legal, não se preocupem comigo. Assistam a aula, façam as atividades, não deixem essas atividades pendentes, porque semanalmente eu tô fazendo um controle de cada uma delas, beleza? Para dar a nota de vocês. Dúvidas, aconteceu qualquer problema, manda mensagem para mim para justificar, pede help, pede ajuda. Vai lá na nossa página do YouTube, se inscreve no nosso canal, vê esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, pausem um vídeo, pessoal, para vocês fazerem as anotações de vocês, tentem fazer essas atividades sozinhos e só depois vocês dão um play para ver então a resolução, para comparar se vocês acertaram, tá bom? Mas é muito importante que vocês tentem fazer as atividades sozinhos, beleza? Gente, forte abraço, até a próxima aula, fica com o Papai do Céu. Fui!